Ok? Vamos lá. Gente, Nízia, oi, Nízia, só perguntando para ti, pode perguntar. você falou que 100% das mulheres que foram, né, gestantes vão ter Diacho. diástase, não é isso? Sim, Pronto. Mas assim, eu já vi colegas próximas, né, que engravidaram e que quando eu fui tentar fazer, na verdade, estava junto, né, e pedi para ela fazer aquele teste que é sim, deitada, conversão do tronco. elevar o tronco um pouquinho. Nisa, é zero, não tem nem aquele abalamento de Sim, nada. Quando você pois toca, tem gente que não tem nada. é, Assim, a minha diástase voltou normal. Tipo assim, eu não precisei fazer nenhuma intervenção para poder minha diástase fechar. Ela voltou normal. Por mal. isso que diz que de 10, 6 mulheres precisam de intervenção, Pois né? é, na realidade, essa foi uma colega. E comigo, quando eu tive neném, eu não sabia, né? Eu não sabia disso, eu não tinha noção do que era diástase, do que era exercício. E assim que eu tive o Arthur, uns 2 meses depois, tinha aquele mondrongo mesmo grande, e eu não Uhum, entendia quando eu fazia abdominal, subia. Eu vim subia. saber isso, ó, o Arthur tem 8 anos. Eu vim saber disso, tá com um pouco mais de um ano que eu vim Pois é. estudar. E o que aconteceu? Eu comecei a treinar normalmente, né? Com 45 dias eu voltei a treinar. E a minha diástase, ela foi aproximando, né? Ela foi fechando um pouco. Hoje é muito pouco. Eu boto os dois dedos, não na, não como é que eu posso dizer, na horizontal, né? Na linha mesmo Sim. da linha alba. E ele entra muito pouco na região do umbigo. Então, assim, ela recuperou sozinha. E eu fazendo abdominal, exercícios errados, teoricamente. Assim, teoricamente não. Exercícios errados, mas também fazendo alguns certos. Mas ela voltou. Então, isso é possível também. Isso é possível. Ou Isso é pode possível. agravar, né? Porque pode agravar demais. E assim, isso é possível por quê? Porque tipo assim, querendo ou não, você já tinha um histórico de treino. Você tinha uma parede abdominal Sim, forte, né? sim, Você tinha uma parede sim. abdominal forte. Então, assim, o problema é que a grande maioria das mulheres não tem, Renata. A Aham. grande maioria das mulheres, quando a gente vai fazer os testes, a gente diz assim, ó, contrai o abdômen não sai do canto, Pronto. certo? Uhum. Independente de ser pós-parto imediato, ou eu pego alunas com 3, 4 anos de pós-parto e o abdômen não tem nenhuma resposta, porque nós sabemos Entendi. que o nível de sedentarismo ainda é muito grande. E aí, às vezes, a mulher só quer se cuidar depois que o estrago está muito feio, né? Então, você já tinha uma parede abdominal muito forte e você fez exercícios certos, entendeu? Mesmo fazendo os errados, Os mas que, errados. É, pois é. entendeu? Mesmo que podia ter piorado, podia sim. Se talvez você fosse uma pessoa sedentária, talvez hoje você ainda tivesse com uma diástase que a gente chama afuncional, A que é quando funcional. sai o núcleo para fora, né? Hoje você Aham. tem uma diástase funcional que não te atrapalha em fazer nada, né? Não, hoje é zero. É, hoje é zero. Ó, explicado, Renatinha? Obrigada, Nízia. Nada. Explicada. Pronto, gente. Como vocês estão vendo aí na foto, existem vários locais onde a diástase pode, né? A gente pode sentir esse afastamento maior. Tem a umbilical. Olha, Renata, é muito comum a umbilical, porque pelo formato já do nosso reto abdominal, perto do Aham. umbigo já é mais larguinho, né? Tem a É. umbilical, que acomete aqui próximo ao umbigo, tem a infraumbilical, que é onde as mulheres reclamam da pochete, mas nessa região também, gente, tem um acúmulo de gordura muito grande, principalmente no pós-parto, quando ela está amamentando, que serve de reserva de energia, tá? Então, assim, nem tudo é diástase, tem muita gordura envolvida, na maioria, viu? Não se enganem. Tem a supraumbilical, que já pega na parte superior do umbigo, e vocês já devem ter visto demais, que o povo chama de estômago alto, né? Tem muita gente que tem o estômago alto, e aí quando a gente vai avaliar, tem uma diástase, certo? E tem a total.
que aí ela pega todo o reto abdominal. Ela acomete todo o reto abdominal, né? E aí ela é mais seriazinha, porque o trabalho para recuperar tem que ser bem mais intensivo, né? Do que só uma parte. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vão me dando feedback, por favor. E aí, gente, como avaliar, né? Como é que a gente pode. Eu acho importante a gente ter essa noção, né? Eu me questionei muito quando a gente foi falar de exercício no pós-parto. Mas se eu pego uma mulher no pós-parto e eu não tenho nem noção do que é diástase, já que 6 entre 10 tem, eu acho que eu já posso começar fazendo uma avaliação errada, né? Então, eu preciso ter noção disso para me prescrever. Exercício, vocês sabem, inúmeros. A gente só vai precisar entender o que nessa fase ela pode fazer, o que é bom para ela e o que não é bom para ela. Existem duas formas da gente avaliar a diástase, né? Um é por ultrassom da parede abdominal, que infelizmente a gente não consegue pedir, né? Mas fisioterapeuta, médico, eu peço sempre para a aluna fazer, sempre que possível, né? Principalmente quando se tem um plano de saúde. Eu disse, ó, pede teu médico para fazer a ultrassom da parede abdominal, porque só na ultrassom a gente tem a real distância de um reto para o outro e tem a palpação, que a gente vai ver se tem diástase, a gente vai ver profundidade, a gente vai ver função, mas a gente não vai ver a distância. Então, tem muita gente que diz assim, eu tenho 3 centímetros de diástase, porque entrou 3 dedos. Eu tenho 2 centímetros de diástase. Não é bem assim. A gente tem uma noção, a gente mede aqui, e normalmente dá 1 centímetro, né? Cada dedo, né? Mas eu não posso assegurar para minha aluna que ela tem uma diástase de 3 centímetros, de 4 centímetros. Isso eu não posso, certo? Eu vou estar sendo irresponsável de passar essa informação para ela. O que eu posso é ter noção nessa palpação para ir acompanhando a evolução. E já digo de primeira aqui, o único procedimento que fecha a diástase completamente é a abdominoplastia, tá? O único que fecha completamente, que fica sem nenhum espaçozinho, é a abdominoplastia. Isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que é importante a gente saber disso, tá? Pontos importantes para a gente avaliar. A largura, né? Que aí a gente vê se tem 2 dedos, 4 dedos, 5 dedos, tudo isso. A profundidade, quantos dedos entram, e isso na ultrassom não vem, gente, isso é a palpação mesmo, né, quantos dedos entram, tá, e a Renata falou que a dela hoje entra bem pouquinho, e não é profundo, isso é muito importante. O comprimento, para saber se é supra, se é infra, se pega o abdômen todo, mas nada é mais importante do que a gente saber a função, né? Como eu falei, existem 2 tipos. A diástase afuncional, que é quando a gente faz uma pressão, sai tipo um monstrinho para fora da barriga, né? Fica tipo um alienígena. Não sei se vocês já viram, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Parece um cone. Porque ali pode sair núcleo, pode sair várias coisas pelo aquele espaço. E a funcional, que é uma diástase que tem a separação, mas não sai nenhum núcleo. Então, essa ela é menos agressiva, certo? Tudo bem até agora? Tranquilo, gente? Só ver aqui o horário, que vai ter um intervalo aí para pergunta. Eu acho que é o Rinei que manda esse horário aí. Então, assim, isso é muito importante a gente saber. E tem gente que na hora que faz uma pequena flexão de tronco, o alienígena pula. É impressionante, impressionante isso, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, um alienígena. Olha essa diástase, ó. Olha aí, ó. Certo?
Isso é uma diástase afuncional severa, né? Então, como é que eu posso botar essa mulher nesse momento para fazer abdominal? Me respondam. Não tem como, né, gente? É irresponsabilidade nossa. É irresponsabilidade nossa. Isso tem demais, viu? Isso tem demais. Porque como é que uma diástase fica desse jeito? Às vezes, quando a mulher tem uma gestação atrás da outra. Recentemente, eu tive em São Paulo fazendo um curso com um cara aí só sobre abdômen e períneo. Ele é canadense, uma coisa desse tipo. Foi em março que eu fui. Ele falou que o corpo da mulher só está 100% recuperado para uma próxima gestação depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Eu achava que eram 2 anos, eu já tinha lido muita coisa falando sobre isso. Mas ele falou que é depois de 3 anos que o corpo da mulher está preparado para uma nova gestação. Mas hoje em dia a mulher tem um filho atrás do outro, né? Até porque a gente começa a engravidar hoje muito tarde. Então, não tem tanto tempo para esperar 3 anos, 4 anos para ter outro filho. Então, a realidade nossa hoje não é essa. A gente pega uma mulher que, quando está com um bebê de 1 ano e pouco, 2 anos, já está grávida novamente, né? Então, a gente precisa ter isso na mente. Nisa, eu não vou trabalhar com diástase, não quero saber disso. Mas eu preciso entender o que é que acontece com o corpo da mulher. Isso é responsabilidade nossa quanto profissional, né? E olha, normalmente o que que a gente avalia numa diástase? Ó, vou passar o videozinho aqui para vocês. Qualquer coisa eu volto. Distância e profundidade. Olha aí, ó. A incompetência desse abdômen. Olha aí, ó. O que que acontece quando ela torce? Olha aí o cu de espino, a falta de função da linha alta, né? Então, eu não tenho como colocar essa mulher nesse momento para fazer nenhum tipo de abdominal, nenhum tipo de agachamento com carga acima, nas costas dela, porque vai aumentar a pressão intraabdominal. Tudo bem até agora? Vocês querem que eu volte o vídeo? Procuradoria-Geral da República. Tá tranquilo, professor, tranquilo. Tá tranquilo? Vamos seguindo, gente. Entender? Quando for a hora das perguntas aí, tá? E aí, minha gente... amiga, você que manda, viu? Pode mandar aí. Mando. Gente, vocês querem... Vamos dar uma paradinha para fazer alguma pergunta? Professora? Mantém mulher, professora, Oi. a senhora falou que já leu muito que o tempo bom para a mulher ter uma nova gravidez seria 2 anos, mas aí os estudos já dizem 3 anos, né? Mas Isso. aí a gente tem que ver também o seguinte, que hoje nos tempos para cá, de 20 anos para cá, o panorama já mudou, porque antigamente, da década de 80 para trás, ou 70 para trás, o número de filhos geralmente variava entre 8 filhos a 19 filhos, né? Mudou muito, entendeu? Tá bom? Não, com certeza. Agora sim, se você for fazer um histórico dessas mulheres que tinham 8 filhos, um seguido do outro, a maioria vai precisar fazer alguma cirurgia de incontinência urinária, a maioria tem problema de prolapso, a maioria tem sequelas disso, gente, não se enganem. A gente paga um preço alto. A gente paga um preço alto por isso, né? Porque o corpo da gente, infelizmente, não é uma máquina, né? Vocês viram todas as alterações que ele sofre durante a gestação. Então, assim, o corpo nem se recuperava. A minha mãe teve 9 filhos, né? Então, é muito desgaste, é muita alteração. O pobre do corpo nem recuperou, lavar outra gestação. Então, hoje já se sabe que essas mulheres, elas pagam um preço muito alto. Você, às vezes, vê as vozinhas lá com 80 anos, 70 anos, fazendo cirurgia de bexiga. Quem não conhece uma mulher que fez cirurgia de bexiga, porque a bexiga arriou, né? Então, isso é muito comum, né? É porque antes ninguém tinha informação de nada e a mulher foi feita para parir, vamos parir,
Mas hoje já se sabe que isso para a mulher não é bom, né? Hoje já se sabe disso. Agora, infelizmente, pela tal vida moderna da gente, a gente não consegue, tipo, a gente casa muito tarde, ou engravida muito tarde, e às vezes precisa ter um filho atrás do outro, quem quer ter mais de um filho, né? Que hoje a média é 2, 3 filhos no máximo, né? Então, tem um preço, viu? Não, é porque é tão delicado esse assunto, tipo, elas têm vergonha de dizer, mas às vezes, lá na terceira idade, estão tudo usando fralda descartável porque faz xixi nas calças, né? Faz xixi nas calças, elas têm incontinência urinária que elas não conseguem ficar sem estar usando fralda descartável, né? Existem vários casos desse. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Boa noite, professor. Professora, Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, porque Sim. assim, existe alguns abdominais no treinamento de Pilates que é para tratar quem sofre de hérnia de disco. Sim. Geralmente são abdominais que você respira, vai soltando o ar gradativamente, empurrando o solo em direção ao chão. Eles não têm flexão de tronco, eles não têm movimento. Se não me engano, o nome desses abdominais são abstraight, ou algo assim, algo desse gênero. Como é o Esse tipo nome? de abdominal, não sei se é abstraight, é algo assim, algo do gênero. Eu não me recordo o nome no momento. Esse tipo de abdominal, ele não tem movimento. Ele pode ser utilizado para tratar diástases? Pode sim. Eu vou já falar de alguns métodos que existem, né? E a principal ferramenta que a gente tem para o trabalho de diástase são treinos respiratórios. Treinos respiratórios, porque a gente consegue dar um estímulo de ativação para todo o nosso núcleo, não só a parede abdominal, sem expor o aumento da pressão interna, né? Porque a gente precisa ensinar para as mulheres a gerir a pressão interna. Por quê? Porque ela, quando vai pegar o filho, aumenta a pressão, quando ela vai pegar alguma coisa no chão, quando ela está amamentando. Então, esse é o grande lance. Elas precisam criar consciência disso, né? E, infelizmente, ou felizmente, eu fico super feliz, esse é o nosso papel, porque, assim, nem toda mulher pode, na gestação e no pós-parto, ir para uma fisioterapeuta pélvica, né? Não pode. Então, somos nós que estamos cuidando dela, que precisamos passar essas informações. Como a Renata falou, a Renata é da área, todo mundo, mas só veio ouvir o nome de Astas alguns anos depois que o filho dela nasceu, porque isso a gente não vê na faculdade, né? Por isso a minha preocupação de trabalhar com pós-parto, de trabalhar com grávidas, porque as pessoas trabalham por trabalhar. Bota na máquina e conta 3 de 10, 3 de 15, vamos emagrecer, vamos fazer circuito. Então, assim, é muita responsabilidade, sabe, gente? Vocês viram aí que a brincadeira não é fácil, né? Tem tanta coisa envolvida no corpo, né, na fisiologia, na diferença, que se a gente não tiver pelo menos noção do que a gente está fazendo, é muito melhor ela estar em casa sem fazer nada do que estar com a gente treinando. Alguém ia perguntar outra coisa? Professor, outra pergunta, por professora. favor. No ambiente de trabalho, dentro da academia, como personal trainer, a senhora vai dar exemplo de eu fazer algum teste? Porque eu estou com uma aluna atualmente, ela não teve gravidez, ela tem 21 anos e comecei um trabalho com ela agora recente, né? Eu percebo que no exercício de agachamento rack, eu solicito que ela faça uma isometria abdominal e ela não consegue da parte do umbigo para baixo, sabe? Ela está grávida ou ela já teve neném? Nem está grávida, nunca teve neném. E é nova, 20 anos, 21 anos, entendeu? Certo. Aí eu estou fazendo uma anamnese nela para ver como solucionar, entendeu? Eu queria saber depois sobre testes. Certo. Tem um testezinho muito rápido, que a gente... Porque, assim, independente dela já ter filho ou não, como eu falei, existem mulheres que têm uma parede abdominal muito fraca. Um testezinho muito rápido para você saber se ela tem incompetência ou não abdominal. Passou até lá no videozinho. Você deita ela com os joelhos flexionados, né? Como se ela fosse fazer uma elevação de quadril e manda ela tossir 3 vezes, tosse seca.
Se a parede, aí você vê o que vai acontecer com o abdômen dela. Com certeza, esse abdômen vai subir, ele vai pular, ele salta. Não tem como, ela não consegue gerir a pressão. E aí tu percebe que quando tu coloca carga nas costas dela, ela não consegue acionar a parte inferior do abdômen, né? É um teste simplesinho de 1 minuto. E aí você já tem uma boa noção disso, certo? Você já consegue ver a incompetência abdominal. Então, eu já vou ver aqui o que ela no momento pode ou não pode fazer, independente de ter filho ou não, tá? Deixa eu dar continuidade nessa pergunta, por favor. Desculpe. Ela pode ter adquirido uma fraqueza na parede abdominal em termos de respiração equivocada na musculação? Sim, sim. Né? Pode Então, sim. Obrigado. Ela pode sim. Outra pessoa ia perguntar. Boa noite, professora. Boa noite. Pronto, eu gostaria de saber se a manobra bracing, ela ajuda na recuperação da diástase. Demais, nós vamos falar sobre ela. Sobre ela, certo? Ajuda demais. Obrigado. É uma das técnicas que a gente usa. Certo? Vai falar também sobre a LPF, professora? Oi? Vai falar também sobre a LPF? Vamos sim. Obrigado. Podemos continuar? Alguma pergunta? Seguimos, Renê? Gente, fala aí, por favor, comunica. Ótimo, vou fazer uma pergunta aqui, o professor Roberto falando. Fala. Eu queria pode seguir. Se pode se desenvolver no local da diástase ainda uma hérnia. Como é? Desculpa, fala novamente, eu não estou ouvindo. No local da diástase, se ainda pode se desenvolver uma hérnia naquele local, pela má postura do exercício. A maioria das mulheres desenvolve hérnia, viu? Pode sim. Pode demais. Infelizmente. Muitas mulheres ficam com hérnia umbilical ou alguma outra hérnia na parte do reto abdominal. A maioria. Tudo bem? Vamos seguir. Tem muita coisa, viu? Queria saber só como é que continua, né? Igual o abdômen, gente, a gente precisa também entender no corpo da mulher o assoalho pélvico. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria das mulheres não sabem nem onde é o assoalho pélvico. Não sabem, tá? Porque a gente avalia também o assoalho pélvico. Não como uma fisioterapeuta pélvica, né? Não, mas a gente precisa avaliar para a gente ter noção de como está o assoalho pélvico. Eu não consigo trabalhar com pós-parto se eu não souber nada de assoalho pélvico, gente. Não tem como, certo? Essa estrutura aí, ela tem, em média, 13 músculos, né? E qual é a principal função? Ela é composta de músculos e fáscias, cuja função são apoiar flexivelmente os órgãos da pelve, estiga e reto abdômen e reto, né? Ânus, né? Então, quando a gente fala assim, tosse e me fala como é que tu sentiu no teu assoalho pélvico, se ele foi para baixo, se ele foi para cima, como foi? Gente, elas não sabem. Elas não sabem. E é um órgão altamente importante, porque muita gente, quando a gente fala assoalho pélvico, só lembra de períneo, mas tem 13 músculos e não tem nada de osso, né? Ela faz tipo uma redezinha de sustentação. Olha aí como é bacana o negócio. Dá uma olhada aí nesse vídeo. Esse é o assoalho pélvico, tá? Esse conjuntozinho de músculo aí, ó. Fazendo a contração, né? A gente precisa saber disso. Olha aí, na parte interna. Olha só, o útero, quando a gente não tá grávida, ele pesa gramas. Coisa pouca. Quando a gente está grávida, ele chega a pesar 1 quilo. E quem sustenta isso é o assoalho pélvico. É uma redezinha, é como se fosse uma redezinha que sustenta todo bexiga,
útero, né? Então, ela faz essa parte de sustentação toda. Então, a mesma coisa que o abdômen sofre no pós-parto, o assoalho pélvico também sofre. E aí, o que acontece, gente? A gente pega a mulher no pós-parto e tem que fazer ela emagrecer, né? Porque elas ficam loucas e é isso que elas querem. E aí, a gente faz o quê? Bora pular corda. Peraí. Vamos pular corda. Que a gente tem que emagrecer, a gente tem que gastar caloria. Olha aí o que acontece com a bexiga. Essa linhazinha vermelha é o assoalho pélvico, tá? Olha o que acontece com a bexiga dela. Olha aí, ó. Perca de xixi. Perca de xixi. Mas aí a gente achando um pouco, não vai só pular corda, não. A gente vai correr, porque correr emagrece, não é isso? Olha aí o que acontece. Olha a redinha embaixo, o assoalho pélvico. E olha aí o que acontece. Isa, não tá aparecendo a imagem. Não tá aparecendo a imagem? Não. Para mim está, professor. Tá? Pra mim não tá, não. Peraí. Tá ok. Aqui está ok. Ah, voltou. Ok. É porque Ok. voltou agora, não tava. Tá ok. Foi, ó. Certo? Então, esses vídeos é para a gente repensar. Será que eu posso pegar uma mulher no pós-parto e colocar logo ela para pular corda, para correr, porque ela precisa emagrecer? Então, assim, a gente tem que saber explicar isso para ela, gente. Não é o momento. Não é o momento. Uma mulher não pode correr perdendo xixi, certo? É responsabilidade nossa. O profissionalismo somos nós. Ela não sabe de nada, ela é leiga. Mas nós precisamos saber, né? Então, esse vídeo, para mim, ele é tão chocante. Ele é muito chocante, ó. Olha aí. E a maioria perde xixi, tá? Elas só não vão falar, porque elas querem emagrecer. E a gente sabe que tem várias formas da gente aumentar esse gasto durante o exercício, sem precisar de cara botar para correr, tá? Eu não posso pegar uma mulher no pós-parto imediato, tardio, e botar a mulher para correr, seja na esteira, seja onde for, tá? Eu estou trazendo um mau serviço para ela. É um desserviço que eu estou fazendo com ela. Porque ela vai perder xixi e ela vai achar que é normal, porque ela acabou de ter menino e é normal. E não é, certo? Posso continuar? Então, isso é para a gente repensar as nossas atitudes na hora da nossa prescrição, né? E agora vem o famoso exercício físico, né? Eu não tinha como, gente, passar para falar de exercício físico sem falar de tudo que a gente falou, porque está tudo em conjunto, tá? Agora a gente vai ver aqui quais são as diretrizes. Tem diretrizes aqui quentíssimas, agora de abril, que saiu do Colégio Americano. O que é proibido, o que pode, o que não pode, né? A gente já falou muitas coisas aí, não é que é proibido, é o momento certo. Não é o momento certo, isso a decisão é nossa. A tomada de decisão na hora da prescrição é do profissional. E o que é indicado, né? Então, vamos lá conversar na parte boa. Posso continuar? Sim. Ok. Né? Gente, quando já foi falado mais ou menos, mas o que é preconizado? Retorno do pós-parto, sendo parto vaginal, né, que é o chamado parto normal, de 15 a 20 dias, e o parto cesárea de 40 a 45 dias. A mulher está apto a realizar qualquer atividade física. E aí aqui entra quais são as recomendações? Que até 60 dias sejam atividades de leve a moderada, isso não é de graça, viu? É porque é o período que a gente tem para recuperar todas essas estruturas faladas, e após 90 dias que a gente consegue começar uma atividade de alta intensidade. Só que isso é muito relativo à alta intensidade, né? Então, o que pode ser intenso para mim, pode ser não intenso para outra pessoa. Por isso que eu digo, a tomada de decisão é nossa. Gente, isso aqui é independente da mulher ser atleta ou não, tá bom? Vocês vão ver lá na frente
que eu vou mostrar vídeos e fotos de mulheres atletas e que passam pelas mesmas dificuldades. O abdômen fica sem função, o períneo fica sem função, e a gente precisa estar atento para isso, porque pior do que lidar com a mulher sedentária querendo emagrecer é lidar com a mulher atleta, porque ela acha que pode tudo, né? Ela é atleta, então, mas a tomada de decisão é nossa, certo? E aqui são algumas diretrizes do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, que saiu agora no dia 4 de abril, né? Sobre atividade física durante a gravidez e o pós-parto, né? E aqui ele segue algumas recomendações, eu vou ler bem rápido para a gente e vou pontuar os mais importantes, né? Ele coloca que o nível de participação das mulheres em programas de exercício diminui após o parto, o que acaba levando ao sobrepeso e à obesidade das mamães, né? Elas têm dificuldade desse retorno, e aí ficam em casa, e comem mais, e aí vai trazer outros problemas. Por isso que quando elas chegam para a gente, elas estão loucas, certo? Elas querem emagrecer 20 quilos em um mês no máximo, né? O período do pós-parto é um momento oportuno para os obstetras e ginecologistas recomendarem e reforçarem as mamães a manterem um estilo de vida saudável. Eu, como trabalho com muita grávida e pós-parto, eu sempre peço o contato do ginecologista, do obstetra, e mando mensagem para eles, tá? Eu faço isso é importante, porque a gente entende a linha de pensamento dele e vai caminhando de acordo com o que ele acha, né? Porque a gente precisa respeitar as opiniões dos médicos. Retornar ao exercício ou incorporar novas rotinas de exercício após o parto é importante para se manter hábitos saudáveis. Isso é básico, né, gente? As rotinas de exercício podem ser retomadas gradualmente após a gravidez, assim que forem liberadas pelo médico, dependendo do tipo de parto, seja vaginal ou seja cesáreo. Tanto que nenhum dos dois tinham complicações, né? Quando estiver todo mundo se sentindo seguro. Olha aqui o importante da última diretriz, ó. Exercícios de assoalho pélvico podem ser iniciados no pós-parto imediato, que é do 1º ao 10º dia. Lembram que eu falei? Do 1º ao 10º dia, pós-parto imediato. Então, os exercícios do assoalho pélvico já podem ser iniciados nessa fase. Exercícios específicos de fortalecimento do abdômen demonstram diminuir a incidência de diástase do reto abdominal e diminuir a distância entre retos em mulheres que tiveram parto normal ou cesáreo. A gente já vai falar desses exercícios específicos. Exercício aeróbico regular em mulheres que amamentam ajuda a melhorar a aptidão cardiovascular materna, sem afetar a produção, composição ou crescimento infantil. As mamães devem considerar alimentar seus bebês ou tirar o leite antes do exercício, para evitar desconfortos nos seios inchados. Elas também devem garantir uma hidratação adequada antes de iniciar a atividade física. Esse ponto é muito importante porque o que acontece? A maioria das mulheres tem medo de retornar, né, voltar aos treinos, com medo de diminuir o leite. E vocês viram aqui que isso não tem nada a ver. Existem algumas pesquisas que falam que essa produção pode alterar em treinos de alta intensidade. Mas qual é a mulher que está voltando do pós-parto e vai treinar em alta intensidade? E a amamentação, ela está relacionada com a hidratação e com a sucção. Quanto mais o bebê sugar, mais vai produzir leite, né? Uma coisa muito importante da gente saber, porque elas têm medo de treinar, elas têm medo do leite secar, porque a gente, quando é mãe, a gente carrega uma culpa por tudo, porque se o leite secar, porque eu estou me cuidando, eu sou egoísta, né? Então, assim, e outra coisa muito importante para a produção do leite é a questão emocional. Muitas mulheres param de produzir leite por conta do emocional, certo? Então, a gente precisa saber disso, porque a gente precisa dizer para elas, ó, o seu treino não vai atrapalhar na produção do seu leite. Isso é recomendação agora de abril, né?
Não tem nem 2 meses que saiu, certo? Existem 3 pontos cruciais no resgate do corpo no pós-parto, que a gente precisa ter isso como cartilha ABC. É a questão da melhora da postura, que foi alterada, lembra lá do eixo, que foi projetado, modificado. A questão do fortalecer o assoalho pélvico e a questão de fortalecer o abdômen e o core. E aí, agora vocês devem estar me perguntando. Normalmente, quando a gente fala abdômen, a maioria das pessoas entendem core. Quando a gente fala core, a maioria das pessoas entendem abdômen, né? Abdômen é como abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo e o transverso. E o core tem muito mais outros músculos envoltos dele, certo? Então, a gente precisa ter noção disso. A gente precisa saber dessa diferença, né? Porque a gente vai precisar trabalhar os dois. Olha a postura. Vocês, rapidamente, se vocês pensarem na postura de uma mulher, com um bebê no colo, como é que ela fica? Ela fica aqui, nessa primeira foto. Totalmente desativado, o abdômen jogado lá para fora. Então, assim, e o correto é essa segunda foto. Olha as alterações. Então, a gente precisa dizer isso para elas. Não adianta você passar 1 hora comigo, treinando, eu corrigindo postura, eu ativando o abdômen, e passar o resto do dia todo com a postura errada. Não adianta. Não vai adiantar. Mas a maioria desativa glúteo, joga a barriga lá para cima e bota o menino sentando na barriga. Vocês observem, isso é de praxe, certo? Isso é muito comum, né? Então, essa postura, ela tem que ser melhorada. É o principal, é o primeiro ponto, né? Olhem aqui esse vídeo. Olhem para a barriga dela, tá? Olha o correto. Ela fez a mesma coisa, ela pegou o filho dela no chão, só que de uma forma, ela fez uma flexão de tronco, onde a barriga dela foi lá para fora, observe, ó. E a outra, ela agachou para pegar o filho. Gente, elas vão saber disso? Elas têm obrigação de saber disso? Não. Mas nós, quanto profissionais, precisamos passar essas instruções, tá? Porque é isso que faz a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Controle postural. Não adianta, você pode ter as melhores técnicas, os melhores métodos, se ela não cooperar. Eu sempre falo, o trabalho de recuperação é responsabilidade minha, mas é muito mais sua, porque você só passa 1 hora comigo, né? Então, a gente viu a questão da postura, que é muito importante, e, gente, a gente precisa munir os nossos alunos de informação, certo? O quanto mais de informação a gente passar, melhor vai ser para eles, e mais confiança eles têm no nosso trabalho, né? Um exercício muito famoso para fortalecer o assoalho pélvico é o QG, o Kegel, né? Que é um exercício que fortalece os músculos que controlam o fluxo de urina e fezes, auxiliando no controle de doenças, como incontinência urinária, distúrbios da estática pélvica. Quem já ouviu falar desse exercício? Conta aí para mim, fala aí. Ele é bem famoso. Né? Ele é um trabalho de contração e relaxamento do assoalho pélvico. Existe até um exercício, um aplicativo chamado Exercícios, que ele marca o tempo de contração, o tempo de relaxamento, o tempo de contração, o tempo de relaxamento. Agora, nesse último curso que eu fui, né, esse cara é bam, é o Cal Freeway, sabe? O cara é bam, 60 anos estudando só a saúde da mulher. Ele falou que, fazendo testes, né, eletromiográficos, que esse exercício não é tão eficiente,
sabe? Foi meio chocante, porque todo mundo faz esse exercício, mas, tipo assim, ele não é a pólvora que matou o Kennedy, né? Olha, como é que a gente, o que que eu entendo pela questão de contração e relaxamento do assoalho pélvico? Eu dou a informação para minha aluna desse jeito, ó. Você vai prender o xixi e vai puxar. Você vai prender o xixi e vai puxar. E aí eu faço uma analogia com o elevador, que a gente vai subindo. Ela contrai e puxa para o primeiro andar. Ela contrai e puxa para o segundo andar. Então, a gente precisa fazer analogias, porque não é só prender o xixi. Ela precisa prender o xixi e puxar. E subir. Fazer menção de subir o assoalho pélvico, né? Tudo bem até agora, gente? Olha aqui, olha como a conexão é toda. Eu não tenho como trabalhar um abdômen isolado de um assoalho pélvico, de um glúteo, de um reto abdominal. Olha esse vídeo. Assoalho pélvico, os músculos aí, ó, perto da vagina. Ó. Agora próximo do ânus, ó. Se conecta com o abdômen. Tem toda uma conexão com o reto abdominal, com o glúteo. Olha aí. Toda uma conexão. Eu não tenho como trabalhar essa mulher de forma isolada, gente. Infelizmente, não é só colocar na cadeira extensora e mandar ela fazer 3 de 10, não. Quem trabalha com pós-parto, o negócio é muito mais sério, tá? Ó. Então, a gente já viu que a gente precisa fortalecer glúteo, né? Para ativar esse assoalho pélvico, né? E fortalecer o abdômen e o core. Aqui é muito interessante, porque nessa figura ela mostra bem, ó, o abdômen, né? A parede abdominal é composta pelo reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo e o transverso. Que hoje a gente sabe que o transverso, ele é tido como a nossa cinta natural, né? É a nossa cinta natural. Então, eu tenho que estimular a ativação desse transverso. Eu tenho que estimular a ativação desse transverso. E o core, ele é formado por inúmeros músculos, mas a gente precisa entender que tem um núcleo, que é formado pelo diafragma, pelo transverso abdominal, pelo assoalho pélvico e pelo multífidos, né? Esse núcleo, a gente tem que trazer sinergia para esse músculo. A gente tem que ensinar essa mulher a gerir essa pressão interna. Ó, olha como eles trabalham em sintonia. Olhem lá para o diafragma e olhem para o assoalho pélvico, certo? É tudo sincronizado. Olha aí, ó. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um desce, o outro desce. Existem algumas literaturas que chamam o assoalho pélvico de diafragma pélvico, certo? Pela harmonização. Então, eu não tenho, gente, como separar isso. E eu preciso entender disso. Eu preciso entender dessa harmonia, dessa sinfonia, né? Isso aqui é um core trabalhando em sinergia. Tem coativação de todos os músculos, tá? Tudo bem até agora? Professora, Oi? uma Pode pergunta. Em relação a exercícios para ativação do core, nesse caso, a prancha e suas variações, ela seria uma boa opção, já que os mesmos geram grande ativação desses músculos? Vamos já ver isso, tu acredita? Ela é uma boa, ela é uma boa. Agora, a gente só vai precisar observar algumas coisas, certo? Mas ela é uma boa estratégia. Na verdade, ela é uma das estratégias que a gente usa. Agora, em qual momento? A gente precisa saber só qual momento usar, tá? E a gente vai já ver isso, né? Gente, existem muitos métodos para a gente lidar com devolver essa função da parede abdominal,
da pelvis, né, do assoalho pélvico, dessa postura da mulher. Um dos métodos, né, que é mais conhecido hoje, né, que é os abdominais hipopressivos, né, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aí a gente vai conversar sobre isso. E o que é isso? É um programa de treino postural e respiratório baseado na técnica hipopressiva, de cadeias miofasciais e neurodinâmicas. Pela definição do método, a gente já mata o que a gente precisa melhorar na mulher, que é um treino postural e respiratório, né? Então, assim, existem várias escolas, existe a escola do Carl Fries, existe o LPF, que é o Low Pressure Fitness, é onde eu tenho a minha formação completa. Então, assim, e tudo eles trabalham nisso, na questão postural e na questão respiratória, alongando, crescendo, né? Então, assim, não adianta eu estar numa prancha com a minha cervical desalinhada, eu preciso desse alongamento da minha fáscia, eu preciso desse alongamento da minha linha alba para ela responder aos estímulos, né? E outros métodos, como já foi falado aqui também, é a técnica de bracing e tem também o RAP, né, que é respiração com ativação profunda. E o objetivo dessas técnicas é melhorar a estabilização profunda. Muito importante a gente saber aqui que, assim, ó, o método hipopressivo, ele diminui a pressão intraabdominal e pélvica. Tanto a técnica de bracing como o RAP, eles aumentam a pressão intraabdominal, certo? São duas técnicas maravilhosas e que eu acho que uma completa a outra, mas elas fazem funções diferentes, porque o hipopressivo, ele diminui a pressão intraabdominal, ele reposiciona os órgãos internos, mas o RAP e a técnica de bracing é a mesma coisa, é só nomenclaturas, eles aumentam a pressão intraabdominal. Então, cabe a gente ensinar essa mulher como é que ela vai gerir essa pressão, certo? A gente vai ver aqui, né? Pergunta, aqui professor. são algumas posturas. Oi? Pergunta, por favor. Fale. Na sua prescrição, com certeza, esses métodos aí, existe uma progressão lógica, né? Isto, sim. Porque, pelo meu entendimento, o Brace é um método já um pouco avançado, não é isso? Isso. O bracing, ele vai fazer... Eu vou postar aqui um videozinho da aluna fazendo. Ele vai fazer você ativar toda a musculatura profunda só com a respiração, né? Para na hora do treino... Porque, assim, gente, isso aqui nada interessa se eu não conseguir levar para na hora do meu treino, certo? O hipopressivo não, porque é um exercício separado. Eu não posso estar fazendo uma cadeira extensora num vácuo abdominal, né? Eu não posso, certo? Isso não existe, isso é invenção da internet. Mas eu preciso, na hora de eu estar fazendo um agachamento, estar com o meu núcleo ativado. E aí entra a técnica de brace, entra o RAP, entra as técnicas respiratórias, certo? Aqui estão algumas posturas, né? Mas que vocês possam observar que todo o tempo o corpo está alinhado, está crescido, está alongado. Então, esse método, ele é fantástico para o trabalho postural, né? Vocês veem essa segunda foto aqui, dessa aluna deitada, olha essa ativação do transverso. Gente, é impressionante, certo? E tem pesquisas, tem estudos mostrando que na hora que eu faço o vácuo abdominal, pela ultrassom, o meu transverso aumenta de diâmetro, certo? Então, assim, é uma técnica fantástica, fantástica mesmo. Eu tenho excelentes resultados só com o hipopressivo, né? Mas eu comecei a observar que em algumas mulheres eu precisei de outra coisa, né? Não funciona para todo mundo, não é receita de bolo. Existem posturas mais favoráveis para que melhora a diástase. Então, assim, uma mulher que está com o abdômen completamente sem função, é melhor que eu não coloque ela em posturas de 4 apoio. Então,
Então, assim, tem todo um passo a passo, não é receita de bolo. Igual o hipopressivo, rola muito na internet o estômago vácuo. Eu acho que vocês já ouviram falar, já viram. Então, assim, qual é a diferença, Nisa? Porque o estômago vácuo, ele só se preocupa com o vácuo abdominal, com a sucção. Tem resultado na diminuição da linha da circunferência abdominal? Tem. Mas ele não se preocupa com a questão postural, com a questão respiratória. E isso é o mais importante para a gente. Né? Eu vou mostrar aqui 2 videozinhos do RAP, uma demonstração de uma ativação, certo? Ó, o primeiro vídeo. Porque ativar os músculos do abdômen, do core, não é encolher a barriga. Olha esse primeiro vídeo, certo? Observem bem. Ó, ela encolhe. Isso não é RAP, não é brace. Ela encolhe. Que a maioria da gente, quando manda o aluno contrair o abdômen, ó, ela encolhe. Agora ela vai fazer correto. Vocês viram a diferença? Ó. Ó. Na hora que ela ativa, automaticamente a barriga dela entra. O músculo fica todo ativado, ó. Ativar, ó. Ativar é diferente de encolher a barriga, certo? Olha esse segundo vídeo aqui. Essa já dá para ver mais o músculo, ó. Ó. Ó a marcação de todos os músculozinhos, ó. Ó. Vocês viram a diferença de ativar para encolher? Vocês viram? Conseguiram visualizar? Me dê aí um feedback. Se quiser, eu volto o vídeo. Tudo bem? Deu para ver aqui. Ótimo, Muito bom, vou professor. seguir. Tá, vou seguir. O que eu falei ali, né? Que o RAP, ele aumenta a pressão intraabdominal. Na hora que eu não sei gerir essa pressão, vocês estão vendo aqui nessa primeira foto, as setinhas vão para qualquer lado, certo? Elas vão para qualquer lado. Eu não sei gerir, eu não estou ativando o meu núcleo. E quando isso acontece, essa pressão vai explodir no canto mais débil. Pode ser na linha, pode ser na diástase, na linha alba, pode ser lá no assoalho pélvico, né? Quando eu sei gerir essa pressão vai para o centro, vai para o núcleo, como está nessa segunda foto. Então, isso não tem problema nenhum, porque a gente passa o dia aumentando a pressão intraabdominal e, consequentemente, pélvica, tá? Então, esse é o grande lance da técnica. Eu preciso ativar minha musculatura, que é diferente de encolher a barriga, na hora que eu vou colocar uma carga, na hora que eu vou fazer um agachamento, na hora que eu vou pegar meu filho no chão, certo? E aí, gente, diante dessas coisas todas que nós falamos, e aí, o que que eu vou prescrever? Será que o leg press pode? Me fala aí do crossfit, da corrida, sabe, da dúvida, né? Agora, como é que eu vou prescrever? Ô, bichinho, não era para tu vir para cá agora, não. Espera aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui, gente. Um minuto, tá? É o doidinho do Flintstones aqui. Pronto, vamos lá. Vai ter que ser assim, sem... Não ficou do jeito que eu queria. Eu queria o Flintstones assustar. O Flintstones não, como é o nome dele? Os Simpsons assustado com tanta informação e agora eu preciso prescrever e não sei mais o que prescrever, porque nada pode, né? A mulher fica com o corpo completamente sem função, e aí vocês me falam, só um minuto, tá? Felizmente voltou aqui. Só um minutinho.
Vão pensando aí, o que que a gente vai prescrever para essas mulheres que elas precisam voltar ao corpo, elas precisam emagrecer, e um monte de coisa elas não têm condições de fazer no momento. Vão pensando. Pronto, cheguei. Né? E aí? Diante de tudo que a gente falou, corrida, corda, crossfit, burpee. Gente, burpee é vida para emagrecer. Abdominal, pliometria, prancha. E aí, o que que a gente faz? Olha, o que tem gente que assim que para e corre para o crossfit para emagrecer, não é brincadeira. Nisa tá errado, tá certo? Eu tenho algumas alunas que eu acompanho, eu vou até mostrar aqui as fotos delas, coisa impressionante, que elas não pararam o crossfit. Agora é como eu falei para vocês, eu preciso munir ela de informações e ter um canal aberto com o coach delas, para me poder explicar, porque assim, imagina só eu quanto profissional dizendo para outro profissional que a aluna dele não pode fazer pé na barra, não pode fazer burpee, não pode fazer barra fixa, não pode... Gente, então assim, eu preciso saber do que eu estou falando, porque todos esses exercícios aqui são proibidos e todos os exercícios podem. Mas quando? Quando ela conseguir gerir a pressão do abdômen dela, quando ela conseguir realizar os exercícios de forma consciente, com o abdômen ativado. Então, essa minha aluna do CrossFit, eu ia liberando ela aos poucos, porque elas ficam ansiosas para morrer de fazer abdominal. E eu tenho que dizer para elas que o abdominal é bacana, é muito bom, mas existem outros exercícios que a gente vai trabalhar do mesmo jeito, o core, o abdômen, sem precisar estar fazendo um monte de abdominal, né? Aqui a gente... Oi? A senhora falando em ambientes fechados, imagine também aquela grande fatia da população que não tem informação, não tem orientação, que é a galera que está nas antigas corridas de rua, que está parada por enquanto, né? O quanto... menino, tem que correr que emagrece. Tem piorado, né? Sua postura, sua estética, né? Muito! Gente, ó, muitas vezes a mulher não tem diástase, certo? Muitas vezes ela tem má postura. Muitas vezes a mulher não tem diástase. Muitas vezes ela tem má postura. Aqui são 5 exercícios que eu considero que não pode faltar num treino, tanto de grávidas como de pós-parto. Se vocês observarem, ó, a gente está fazendo o QG aqui em cima. Esse aqui do banco é o hip thruster unilateral. Por quê? Porque vocês viram todas aquelas alterações e no pós-parto elas ficam. Então, a gente precisa devolver estabilidade para o quadril, para essa mulher voltar a correr. A gente precisa devolver, melhorar a postura dela com os exercícios unilaterais. O Pallof Press, um exercício fantástico para fortalecimento de core, que não vai trazer nenhum prejuízo, né? E exercícios unilaterais e unipodais. Então, assim, a base da minha prescrição no pós-parto são isso, são exercícios unilaterais, exercícios para fortalecer a questão dos músculos posturais, exercícios para devolver a estabilidade do quadril, que fica completamente alterado, e os exercícios do core sem expor a aluna a nenhum aumento de pressão, enquanto ela não sabe gerir. Professora. Eu. Boa noite. Boa noite. Quando a gente está trabalhando com uma mulher que é pós-parto, que ela também tem problema de hernia de disco, tem algum problema trabalhar unilateral? Não, de forma nenhuma. Agora sim, inicialmente, eu inicio com exercícios com apoio, porque provavelmente, como ela está no pós-parto, ela deve estar sentindo muita dor nas costas, pela questão da amamentação, pela questão que o core está totalmente fragilizado. Então, eu inicio com exercícios com apoio. Por exemplo, ela vai fazer uma remada, mas eu coloco ela para fazer com apoio na lombar.
por exemplo. Tirou tua dúvida? Era mais ou menos isso? Sim, professora. Ok, vamos continuar. Gente, olha essa moça. Ela é super magrinha, ela é atlética, ela é americana. Quando é que eu vou liberar para minha aluna fazer prancha abdominal? Vamos lá ver aqui quando é que a gente libera. Vocês vão tirar as próprias conclusões. Ela está fazendo um exercício respiratório, ó. Ó. Ela faz um exercício respiratório. E ela vai entrar na prancha. Ela vai ficar na prancha até o momento que ela consegue segurar o abdômen dela ativado. Quando ela perde a ativação, ela desce, certo? Então, isso, uma mulher de pós-parto imediato, ela não consegue fazer isso, né? Então, é essa a noção. Se ela só consegue ficar 10 segundos na prancha sem estufar a barriga desse jeito, ela só vai ficar 10 segundos. E isso é progressivo. Eu, particularmente, não uso logo a prancha 4 apoios. Às vezes, a prancha lateral, com o joelhinho flexionado, é muito mais fácil. Aqui são vários videozinhos de exercícios, tá? Para a gente ter noção que a gente pode fazer tudo, agora com a ativação do abdômen. Primeiro exercício. O exercício integrado, elevação. A bolinha aí é para ela acionar o assoalho pélvico dela. A gente está trabalhando o glúteo, né, ó. E essa liguinha é para aumentar a resistência, né? Aí ela faz um trabalho respiratório mais forçado. Olha esse outro. Ó. Ó. Uma respiração. Na hora que ela faz a expiração, ela contrai o abdômen, ela contrai a bolinha. Gente, tem muita coisa para a gente trabalhar, sabe? É porque a gente, às vezes, só pega querendo colocar o aluno na máquina. Olha esse outro exercício. Ó. Olha o abdômen. A bola, ativa a musculatura do abdômen, faz um abdômen de quadril. Se vocês fizerem esse exercício, ele é muito intenso. É muito intenso. A gente sente muito o abdômen. Muito. Olha esse outro, ó. Ela respira e abre a liguinha, fazendo isometria de quadril. Ativando os trás. Isso a gente não pode. Um exercício que eu adoro fazer, o overhead squash, né? O agachamento com as mãozinhas para cima, porque tem um trabalho postural muito grande, né? Então, assim, e os exercícios proibidos, gente? Eu usei essa palavra proibida para chocar mesmo, mas não existe exercício proibido. Existe, a aluna não está preparada para realizar, certo? Vai depender da fase. Eu não posso pegar uma mulher no pós-parto imediato e botar ela para fazer prancha, para fazer apoio, para fazer thruster, para fazer abdominal infra, certo? Independente dela ter diástase ou não, o abdômen dela está comprometido, certo? Ele passou por várias alterações, então ele precisa se recuperar. Olha isso aqui, ó. Uma sequenciazinha de fotos, essas fotos rodam o mundo, né? Essa moça ainda está grávida, olha a diástase dela saltando. Eu, quanto treinador, ela não faria esse exercício, né? Porque eu estou potencializando a diástase dela. Mas vocês veem que ela é toda forte, com certeza ela é atleta e tudo, né? Mas, ó, a diástase dela salta, ela está grávida, ainda está grávida. Olha essa moça, né?
é bem chocante essa menina, porque, assim, além da diástase dela, ela tem muito excesso de pele. Essa primeira foto, ela é antes da abdominoplastia, e essa segunda é depois. Ela tem muito, então, assim, existem casos que só a abdominoplastia resolve. A gente precisa também saber disso, porque a gente não é o salvador da pátria, certo? Olha aqui, olhem para os braços dessa moça, vocês veem que ela tem um porte atlético bem bacana, né? Bracinho todo definido, mas olha o abdômen dela. Ela não está apta a fazer prancha ainda. Eu não liberaria a prancha dela nesse momento, certo? Olha, essa aqui é aquela da abdominoplastia. Ela é crossfiteira, ela é coach, então, assim, no caso dela, independente da diástase ou não, esse excesso de pele, a gente não resolve pele, gente. Melhora, muitas vezes, o aspecto, mas nesse caso, é faca. E outra coisa, eu assisti ontem uma aula, vocês acreditam que algumas diástases podem voltar, mesmo depois da abdominoplastia? Eu fiquei impressionada, certo? Foi uma aula com cirurgião plástico, tá? Olha ela, gente. Ela fazendo pé na barra. Vocês percebem que ela tem uma diástase gigantesca, independente da pele, e aí agora ela completamente sem diástase e sem pele, né? Olha esse primeiro vídeo. O cone sobe, ó. Olha o cone, ó. Certo? Então, assim, realmente a cirurgia dela era reparadora mesmo, tá? Olha essa moça aqui, ó. É aquela moreninha lá. Ela fazendo isometria, né, canoinha, que chamam, sem ativação nessa primeira foto e com ativação na segunda foto. Essa moça tem uma diástase gigante, gigante. E vocês veem que ela é toda magrinha, né? E aqui são alguns resultados meus, essas todas que estão aqui são minhas alunas, foram minhas alunas, né? E esses resultados são resultados de 3 meses, tá? A maioria é 3 meses. As que não foi, eu vou falar para vocês. Olha essa primeira foto aqui, esse abdômen, né? O quanto que ele era para fora, ela tinha diástase, a gente conseguiu deixar bem próximo, né? Olha essa segunda foto aqui. Ela parecia grávida de 5, 6 meses, tá? O filho dela deve ter 1 ano e alguma coisa. Essa segunda, ó, ela também teve um bom resultado. Essa aqui do lado, gente, olha aqui, ó, essa menina, ela não tem diástase, certo? Ela só tinha falta de função do abdômen. Essa primeira foto, dia 12 de março, o abdômen relaxado. No dia 18 de março, a gente tirou uma foto com o abdômen relaxado. Olhem a diferença. E no dia 18 de março, a gente tirou a mesma foto, né? No mesmo dia, ela ativando a musculatura. Olha a diferença. Um abdômen sem função, relaxado, um abdômen com função ativado. Certo? Essa aqui é crossfiteira, viu, gente? Ela estava com 3 meses pós-parto. Ela estava com 3 meses pós-parto. E aqui ela está com 6 meses pós-parto. Ela não conseguia ativar nada. Essa foto aqui do lado é uma foto de 1 mês. Abdômen, ela tinha perdido 3 quilos só, tá? Abdômen relaxado no dia da avaliação e abdômen ativado 1 mês depois. Certo? Então, gente, eu gosto muito de uma frase, ela é bem conhecida, né? O trabalho devolve. E hoje eu sou muito grata pelo meu trabalho, por poder ajudar tantas mulheres e poder estar aqui com vocês conversando, né? Mas isso para mim só faz sentido porque a minha família existe, né? Essa é a lógica da minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu me dedico é pela minha família, é para
ajudar por eles, né? Pelo meu marido, pelo meu filho. Então, assim, eu acho que o trabalho devolve e eu só tenho gratidão a vocês por ter ficado aqui esse tempo todo comigo, né? Eu cumpri o horário direitinho e agora eu estou aberta a perguntas. Professora, Eu? a senhora conhece no nosso estado alguma especialização ou curso de horas bem vantajoso em relação à grávida e a pós-parto, para quem trabalha com personal? Não, assim, eu tenho um curso de grávidas que eu fiz com o Firmino, que é um cara muito bom, tá? Do Gravidez em Foco. Ele é um cara muito bom, que ele trabalha muito com grávidas. E o curso que eu tenho de pós-parto é o LPF, né? Que eu tenho a formação completa. E fiz uma reestruturação pós-parto, né? Que é um outro método, né? Que engloba as duas técnicas, tanto o hipopressivo como as técnicas respiratórias. E fiz esse curso em São Paulo, né? Com esse cara que é muito bom, que é o Calfries, que ele o cara só pesquisa sobre mulher, ele só trabalha com mulher. Sei. E previsão para 2021 LPF em Fortaleza tem? Vocês têm o calendário? Sabe alguma coisa ou não? Eu não sei te falar por conta dessa pandemia, né? Muitos cursos foram cancelados. Agora sim, a Start, juntamente com o Renê, a gente está pensando num curso, né, para agosto, para abordar mais profundamente, para ensinar como é que avalia, para ensinar esses exercícios na prática, né? Então, porque eu acho que a gente tem muito pouca informação, né, que chega para a gente sobre isso, né? Quando comecei a estudar, eu fiquei assustada, porque a gente não sabe de muita coisa, né? E é um curso, gente, muito valioso. Quando você devolve a barriga dessas mulheres, elas vendem até o marido, sabe? Então, assim, eu falo muito isso, assim, eu hoje, o meu foco principal de trabalho são grávidas e pós-parto. Meu foco principal. Claro, eu tenho várias alunas que já estão comigo há muito tempo, mas é um público maravilhoso, assim, eu recomendo, agora é o que eu disse desde o início para vocês, responsabilidade. A gente precisa sair da caixinha, que eu só posso treinar botando as mulheres na máquina, fazendo leg press, tipo, eu tô com um monte de alunas com atendimento online, porque dá para treinar em casa, eu não preciso. E estou tendo excelentes resultados, certo? Que bom. Então, assim, oi. Que bom. Aí, assim, eu tenho uma centena de cursos, né? Numa centena de cursos que eu tenho, a gente já fez muito curso para especiais, né? Casos especiais que englobam as grávidas, né? Só que a gente nunca viu uma coisa tão específica e tão profunda como a senhora deu hoje para a gente, metodologicamente falando, entendeu? Ai, fico tão feliz, porque eu fiquei... perguntas aí, viu? Aí já deixar a gratidão... eu em relação à que sua agradeço. Explanação, viu? Muito obrigado, gente, assim, tá bom? É muito gratificante falar do que gosta, né? Assim, para mim é um prazer. Eu estava super ansiosa para falar com vocês sobre esse assunto, porque eu sei que a gente não tem acesso a isso, né? Eu estou fazendo uma outra formação que é só sobre diástase, né? Porque quanto mais a gente trabalha com esse povo, mais a gente precisa estudar, porque aparece muita coisa para a gente, sabe? Aparece muita novidade, muita coisa que a gente nunca nem viu, e na faculdade a gente não vê isso, né? A gente não vê nada disso. Tem um profissional que eu acompanho, ele faz um trabalho muito bom, não sei se é em Tianguá ou é em Sobral, Marcelo Tavares com LPF, um amigo da gente. Já eu sei quem é. Eu acho que eu fui monitora de um curso que ele fez, de uma formação. Ele trabalha em Tianguá. Ele é de Tianguá. Eu conheço ele, porque normalmente estava acontecendo as formações lá na academia. Então, eu recebia o curso, que era uma forma de eu aprender mais, reciclar, tudo isso.
E aí eu trabalhava como monitora, né? Então a gente acaba que conhece todo mundo. Mas assim, eu recomendo, sabe, gente, para quem quiser, porque a gente não consegue mais atender todo mundo, né? É muita coisa, muita informação para a gente dar conta, né? Então, assim, hoje eu acredito que o nosso mercado de personal trainer ele está cada dia mais específico, né? Eu tenho que ser bom e eu tenho que ser muito bom no que eu faço, né? Então, para isso demanda muito estudo, muita dedicação, né? Vocês viram que atender uma mulher grávida ou no pós-parto, a gente nem se atentou muito na gravidez, porque não era o foco, mas no pós-parto são coisas muito peculiares, eu não consigo dar conta de tudo. Então, assim, hoje eu vou dormir muito feliz de tantas, assim, eu espero ter passado coisas muito bacanas para vocês, pelo menos uma visão ampla, né, do que é o negócio. E estou muito feliz aqui com as mensagens do chat, viu, gente? Nisa, posso fazer uma pergunta? Boa noite. Deve. Deixa eu lhe perguntar, porque eu tive bebê tem 10 meses. Certo. E quando eu estava com 3 meses, eu travei. Travei que eu não conseguia nem andar. Coluna, muito né? grande na lombar. Quando eu cheguei ao médico, ele disse que eu estava com hack. É procedível isso, assim? O hack dá depois de 3 meses de Como gestação? Ele disse que era por conta da anestesia? Sim, o médico disse que sim, porque eu sentia bem no local da anestesia mesmo, sabe? Não, eu acredito que não. Eu acredito que foi por fraqueza muscular. Por conta da pela questão da parede do abdômen. Eu nunca ouvi falar nisso, sabe? Travar por causa de uma anestesia que tinha sido há 3 meses. Eu acho que não. E não se engane, os médicos não sabem, muitos não sabem o que é diástase, tá? Pronto. Não se enganem. No meu caso, eu vim melhorar com fisioterapia e alongamento mesmo. Pois é. Foi o que veio me ajudar bastante. Foi melhorar por conta... Mas ele disse que era hack. Eu disse, mas depois de 3 meses, eu até questionei com ele, né? Ele não sabia o que falar. Edna, ele não sabia o que falar. Gente, o Renê quer falar aqui com a gente, tá? Obrigada. Nada. Pessoal, boa noite. Nise, eu quero passar aqui para te agradecer pela excelente aula que você ministrou. Eu que agradeço, você, Renê. como sempre, surpreendendo a gente aí com muita habilidade, deu um show. Aquele projeto do curso de grávidas, ele está de pé. Eu até coloquei aqui um link no grupo. Quem tiver interesse, a gente vai fazer esse curso. Se Deus quiser e o governador permitir presencialmente, e se ele não permitir, a gente faz ele online, tá certo? Então, já tem um grupo criado, já era um desejo meu e da Nise, e a Nise, com certeza, ela vai aí pegar alguma disciplina na pós-graduação de grupos especiais para agregar mais valor ao nosso curso de pós-graduação. Gente, é assim, cada um de vocês tem um talento, e eu acho que a Nise hoje, ela desabrochou, ela sempre foi uma flor que estava ali muito pronta, mas hoje ela desabrochou e o mercado vai absorver esse conteúdo dela. Eu quero registrar aqui a presença de grandes amigos aqui, como o professor Júnior ali da Unifor, a qual a faz a... Leitinho, é o Leitinho. Lá na consultoria, a Melzinha da graduação, o Bruno, o professor Branco, muita gente boa aqui na sala, não vai dar tempo de falar todo mundo, a Israel, a Flavinha. Dizer que a gente está à disposição de vocês na próxima quarta-feira. O professor Adriano também está aqui. Alexandre, nós vamos ter aqui o professor Alexandre Rodrigo, ele vai falar de prescrição de exercícios para cardíacos. Ele que trabalha ali no Hospital São Mateus, ele é profissional de educação física, que trabalha diretamente com médicos, e vai ser um show. Não percam, assistam essa aula, chame seus amigos. Inísia, você pode aí finalizar, repetindo, gente, o link está criado e fiquem à vontade. Gente, mais uma vez, né, Renê, quando você ainda não estava na sala, eu agradeci pela oportunidade, né, pelo convite da Associação Cearense de Personal Trainer, né, na qual eu faço parte. Então, assim... Qual é seu número? Você lembra? 36. Tocou de números. Então, assim,
Para mim, realmente é muito prazeroso falar do que eu gosto de fazer e trocar informações, né? Eu acho que aqui está todo mundo aprendendo. Quanto mais eu falar, mais eu aprendo, né? Confesso que fiquei ansiosinha, porque eu estava falando para profissionais, né? Fiquei um pouco ansiosa, né? Mas eu acho que o meu recado eu consegui passar, né? Que a gente precisa ter essa visão responsável da nossa profissão, para não sair só aí repetindo as coisas, né? Que infelizmente acontece, mas acontece em todas. E só gratidão, gente, só gratidão. Eu acho que eu aprendi muito mais do que eu ensinei hoje, né? Então, eu estou aqui aberta, sempre que se tiverem alguma dúvida, né? Meu Instagram, eu sempre posto coisas bacanas a respeito do tema. Então, eu tô sempre disponível para ajudar o colega, para incentivar a estudar, porque a gente só cresce estudando, né? A gente sabe disso, e nós estamos aqui para fazer o diferente, tá? Eu fico muito feliz, assim, eu realmente vou dormir muito feliz. Eu ganhei meu dia, porque para mim é muito gratificante falar do que gosta, do que ama. Eu fico louca quando eu pego uma barriga que eu consigo devolver a função, devolver a autoestima, né? Porque embora a mulher passe, né, por muitas coisas, mas o negocinho para mexer com a cabeça da gente é um pós-parto, viu, gente? Então, assim, quem trabalha com esse público tem que ter uma sensibilidade muito grande, sabe? Então, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui agregando, né? A gente está nessa vida para somar, e vamos para os cursos que eu estou afiadíssima, só estudando, todo dia eu estudo sobre o tema, viu? Nisa, Boa noite. Eu? isso. Nisa, lembrando, né, que nós somos a SEPT do Grupo Panda. Gente, eu fiquei ausente do grupo porque a pessoa pegou Covid, né? Mas agora eu estou ativa, viu? Eu estou na área e eu gosto disso, eu gosto de somar. Se eu não puder somar, me tire da jogada, tá? Gente, boa noite, fiquem com Deus e qualquer coisa estou à disposição. Boa noite, Isa. Foi show, viu? Se garantiu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Foi ótimo. Leitinho, tira essa barba, Leitinho. No futuro. Tchau, Boa noite, gente. obrigado, viu? Tchau. Eu que agradeço. Cadê a foto, Renê? Rapaz, tirei bem umas 20. Já ia falar, ó, se não tiver uma foto, eu não sei não, viu? Corre fácil. Corre certo, pai. Tchau, gente. Matheus tá aí, Matheus tirou foto. Se o Matheus não tiver tirado nenhuma foto, a gente vai ter uma conversa muito séria, viu, Matheus? Maria, Matheus, não faça isso comigo não, por favor. Grande Gustavo, Guilherme, tem uma turma boa aí, Jéssicazinha, Carlota, Jonathan, Zé Pereira, lá da Majorlândia, grande Regis, não lhe conheço, mas estou vendo aqui sua foto. Professor Branco, Acorda, Matheus. Acorda, Matheus. Acorda, Matheus. Matheus está dormindo. Daniel, seja bem-vindo. Cecília. Acordaram o Mateuzinho. Turma boa aí. Galera do interior, de Fortaleza, fazendo a diferença. Muito legal, gente. Tem sido muito gratificante esses momentos aqui do sexto momento que a gente tem. Lembrando que esse vídeo ele vai para o YouTube da Associação Cearense de Personal Trainer. O YouTube da gente é aberto. Você pode assistir a hora que você quiser. Não assistiu todo, pegou a metade da aula, manda para um amigo. Conteúdo fantástico. Fiquei muito feliz da minha amiga aí, né, um casal de personal trainer ter dado esse show. Grande Aurélio de Aracati, o homem do mel. O homem do mel das castanhas. Olha aí, Adriano, da pós-graduação. Valeu, Renê. Valeu, Adriano. Pensou em mel, fala com Aurélio. Grande Emerson, lá de Baturité. Turma boa, só tem turma boa aqui. Silvano, beleza, garoto? Tá aí só no fone de ouvido. Liga esse som aí, macho, para falar. Jane, quem mais? Misael, campeão aí de jiu-jitsu, caba bom. Nosso campeão aí
da Sept. Cadê o Adriano? O Adriano deve estar dormindo. Vou parar a gravação.